E aí pessoal, tudo bem com vocês? A arbitragem no handball é, antes de tudo, uma função de responsabilidade ética, emocional e cognitiva. O árbitro não é apenas o aplicador de regras definidas pela Federação Internacional de Handball. Ele é o garantidor do ambiente competitivo, o regulador do ritmo emocional do jogo e o medidor simbólico entre desempenho, equidade, justiça e desenvolvimento humano. Quando a gente analisa essa função sob a lente da psicologia e da neurociência do esporte, torna-se evidente que a competência dos árbitros não se esgota no conhecimento técnico das regras. Ela exige um conjunto refinado de habilidades cognitivas e emocionais que precisam ser desenvolvidas, treinadas e continuamente ajustadas ao nível da competição. O primeiro eixo central talvez seja o funcionamento executivo. O árbitro de handball opera sob alta demanda perceptiva, múltiplos jogadores em movimentos, transições rápidas, contato físico constante e decisões que precisam ser tomadas em frações de segundo. Isso exige atenção seletiva para identificar o ponto real do contato, atenção dividida para acompanhar a bola e posicionamento corporal simultaneamente, memória de trabalho para manter ativo o histórico disciplinado da partida e controle inibitório para evitar respostas impulsivas diante de estímulos intensos. O erro mais comum na arbitragem não decorre do desconhecimento da regra, mas de falha na modulação executiva. Apitar cedo demais, hesitar excessivamente ou alterar o critério ao longo do jogo. Contudo, a dimensão cognitiva não pode ser dissociada da dimensão emocional. A arbitragem é uma atividade de exposição constante. O árbitro está permanentemente sob avaliação pública, atletas, comissão técnica, torcida e dirigentes projetam sobre eles expectativas, frustrações e tensões acumuladas. Se o árbitro não desenvolve autorregulação emocional consistente, sua capacidade executiva é diretamente comprometida. A literatura sobre tomada de decisão sob pressão demonstra que estados elevados de ativação emocional podem reduzir a precisão atencional, aumentar respostas impulsivas e distorcer julgamentos em contextos ambíguos. Portanto, o árbitro precisa aprender a reconhecer seus próprios estados internos e a modular sua ativação fisiológica durante a partida. A postura emocional adequada não significa frieza ou distanciamento afetivo, significa estabilidade emocional e cognitiva. O árbitro não pode reagir à emoção do jogo, ele deve funcionar como regulador do sistema. Quando o jogo acelera emocionalmente após uma decisão polêmica, um gol decisivo ou um conflito entre os atletas, a equipe espera do árbitro previsibilidade, coerência e segurança. Essa estabilidade emocional transmite sensação de justiça e reduz escaladas desnecessárias de conflito. Nas categorias de base, mirim, infantil, cadete e juvenil, a exigência emocional assume contornos bem específicos. Nessas fases, o jogo não é apenas competição, é formação. O árbitro precisa compreender que sua atuação influencia o desenvolvimento psicológico dos jovens atletas. Uma postura excessivamente rígida ou punitiva pode gerar ansiedade desproporcional, enquanto uma postura permissiva pode comprometer a aprendizagem de limites. O equilíbrio aqui é pedagógico. Firmeza com clareza explicativa. A comunicação não verbal assume um papel central aqui. O tom de voz, o gesto, o olhar e a maneira de se posicionar impactam diretamente a percepção de justiça e segurança das crianças e adolescentes. Além disso, em categorias de base, a impulsividade natural dos jovens é maior, assim como a imaturidade no controle emocional. O árbitro precisa ter capacidade ampliada de regulação própria para não ser capturado pela desorganização afetiva do jogo. Ele deve agir como referência de estabilidade. A coerência disciplinar aqui é mais importante do que a severidade. A previsibilidade vai construir confiança com os jovens atletas. Já nas categorias júnior e adulta, o cenário muda. A intensidade física e emocional é significativamente maior. Interesses competitivos, pressão por resultado, impacto financeiro ou institucional vão elevar o nível da atenção. O árbitro precisa desenvolver resistência ao estresse, capacidade de manter critério uniforme sob provocação e habilidade de comunicação assertiva diante de confrontos verbais. A autorregulação aqui envolve não apenas controle da ativação fisiológica, mas também gestão estratégica da partida. Saber quando intervir rapidamente e quando permitir o fluxo do jogo é uma competência que depende da integração entre processamento cognitivo e inteligência emocional. Outro aspecto essencial é a metacognição, que é a capacidade do árbitro monitorar o próprio desempenho durante a partida. Árbitros experientes conseguem perceber quando o seu critério começa a oscilar ou quando estão sendo influenciados por um erro anterior. Essa consistência permite ajustes em tempo real e a ausência de monitoramento interno aumenta a probabilidade de decisões compensatórias, que é um dos fenômenos mais estudados na psicologia da arbitragem. A postura emocional recomendada para o árbitro pode ser sintetizada em 4 pilares: a neutralidade ativa, a estabilidade afetiva, a comunicação firme e a coerência comportamental. A neutralidade ativa significa não se deixar capturar por pressões externas, mas permanecer atento e presente. A estabilidade afetiva implica manter a ativação fisiológica em nível funcional, sem oscilar entre hiperatividade e apatia. A comunicação firme exige clareza nas decisões, linguagem corporal segura e ausência de agressividade. A coerência comportamental significa aplicar o mesmo critério ao longo de toda a partida, independentemente do placar ou do momento do jogo. É importante compreender que essas competências não são traços fixos, mas habilidades treináveis. Programas estruturados de desenvolvimento podem incluir treino de atenção executiva, simulações decisórias com interferência emocional, técnicas de regulação respiratória, análise de vídeo com foco em consistência de critérios e exercícios de autoavaliação metacognitiva. A formação do árbitro tradicional centrada exclusivamente na regra e na mecânica de deslocamento é insuficiente para suscitar o nível de exigência do handball contemporâneo. Por fim, o árbitro precisa internalizar um princípio fundamental. Ele não é protagonista do espetáculo, mas é responsável pela sua integridade. Sua função é permitir que o jogo aconteça dentro de parâmetros justos e seguros.
Isso exige humildade e reconhecer limites perceptivos e firmeza emocional para sustentar decisões impopulares quando necessárias. Em síntese, o árbitro de handebol deve desenvolver um funcionamento executivo robusto, capaz de integrar atenção, memória de trabalho e controle inibitório sobre alta velocidade e simultaneamente cultivar uma postura emocional estável, reguladora e ética. Nas categorias de base, essa postura assume caráter formativo. Nas categorias júnior e adulta, assume caráter estratégico e de gestão de tensão competitiva. Em todos os níveis, porém, permanece o mesmo fundamento. A arbitragem é um exercício contínuo de autocontrole cognitivo e maturidade emocional a serviço da justiça esportiva. Tudo de bom, forte abraço e a gente se vê por aí.